Era em agosto de 1968. Era no Rio de Janeiro, em agosto de 1968. Tinha uma agitação retada, os estudantes na rua, os operários, tinha operário ocupando fábrica. É nos primeiros 3 minutos de Câncer que já se observa o teor crítico da obra de Glauber Rocha. No início do longa, Glauber conta, em narrativa em off, sobre a época em que foi gravado, o início do movimento tropicalista, além do cinema marginal e da poesia marginal, frutos das inquietações artísticas em embate à ditadura militar. Câncer foi produzido em um contexto histórico marcado por um endurecimento da censura e da repressão no Brasil a partir de 1968. Em 13 de dezembro de 1968, o AI-5, ou Ato Institucional número 5, um dos mais polêmicos atos institucionais, foi promulgado, marcando uma virada significativa na história política do Brasil, que consolidou o autoritarismo do regime militar. A censura e restrições à liberdade de expressão de artistas, instituída com o AI-5, promoveu uma perseguição política aos grandes críticos da ditadura militar, fazendo Glauber mudar-se para Cuba em novembro de 1971 até dezembro de 1972, por convite do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica, que foi onde Glauber montou o filme Câncer. Esse convite ocorreu em meio às agitações impulsionadas por Glauber em torno do cinema latino-americano. O longa é considerado, pelo próprio Glauber Rocha, como o primeiro e único filme underground de 68, visto que o filme anuncia o aspecto experimental do cinema marginal, que estava por vir alguns anos depois. Houve debates e polêmicas sobre o marco zero do cinema marginal, mas Câncer é frequentemente associado ao pioneirismo em relação a esse movimento cinematográfico. Sem a intencionalidade dos circuitos comerciais, Câncer é uma produção artesanal assumidamente precária, com a liberdade e ousadia em termos formais e técnicos. Segundo Frederico Coelho, é em relação aos temas da violência transformadora e da marginalidade urbana como agente dessa transformação que Câncer mais se aproxima do universo de Oiticic. A disposição de encarar o tema da violência como um material gerador de questionamentos e intervenções estéticas cria a convergência necessária para a parceria entre os dois e para a realização do filme. A recepção do filme Câncer foi marcada por debates e polêmicas. Discussões sobre o enquadramento do filme no contexto dos filmes experimentais e do cinema novo divergiam sobre sua relação com os movimentos cinematográficos. Até os dias atuais, o filme desperta interesse em jovens plateias quando é exibido nos circuitos mundo afora, o que sugere que o filme continua a gerar interesse e debate mesmo após seu lançamento inicial, sendo assim, uma importante obra para entender todo o caráter revolucionário dos filmes de Glauber. A narrativa de Câncer é conhecida por ser altamente simbólica e não linear. O filme aborda questões sociais e políticas por meio de uma narrativa que combina elementos documentais e ficcionais. A história é apresentada de forma fragmentada, com cenas que exploram a violência, a injustiça e a luta do protagonista contra as adversidades. A narrativa é marcada por uma abordagem experimental e simbólica, refletindo a estética cinematográfica única de Glauber Rocha. O filme Câncer aborda questões políticas e sociais por meio de suas cenas e personagens de várias maneiras. Os personagens, que não possuem uma identificação concreta, são encenados de forma improvisada, explorando a temática da violência. Na primeira cena do filme, a narrativa traz uma abordagem da violência racial e econômica. O homem interpretado por Antônio Pitanga sendo humilhado por 2 homens brancos enquanto implora por uma oportunidade de emprego. Ao contar sua trajetória, o personagem de Pitanga relata ter praticado roubos em prol de sua existência. "Você tem que levar um tiro na testa, seu crioulo", responde o homem branco que o ameaça com uma arma. Na cena seguinte, a situação de exposição à violência é reforçada através da hierarquia criada entre os 2 homens, condicionados à posição de marginalidade. No que se refere a essa distinção, o lugar de poder conferido ao branco é superior ao negro, ficando o primeiro com a melhor parte ou com todo o conteúdo furtado. Mais adiante, a violência abordada pelo longa-metragem é centrada no fator gênero, com a atriz Odete Lara contracenando com Hugo Carvana. Durante todo o diálogo, Lara questiona os locais e papéis que são atribuídos a ela, enquanto mulher dentro de uma sociedade e de uma relação com um homem.
O filme não segue uma narrativa linear. Apesar disso, as últimas cenas retomam ao protagonismo de Pitanga. Na penúltima cena, Pitanga percorre as ruas em busca de ajuda, abordando cidadãos em trânsito e interagindo com o espaço e pessoas reais em seu papel. Relatos contam que nessa parte do longa, uma senhora oferece o trabalho de faxineiro para Pitanga, lhe dá 1.000 cruzeiros para comer e pergunta a ela onde pode encontrá-lo, visto que o improviso era trabalhado e não se distinguia ficção de realidade para o público presente nas ruas do Rio de Janeiro naqueles dias. O elenco de Câncer inclui ainda nomes como Eduardo Coutinho, Rogério Duarte, Hélio Oiticica, José Medeiros e Luiz Carlos Saldanha, sendo alguns dos nomes que aguardavam as gravações de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, junto com Glauber Rocha. O desfecho da história ocorre quando o personagem interpretado por Pitanga, exausto das humilhações, decide atirar nos homens que o atormentavam. "Eu quero matar o mundo não presta", dispara Pitanga. A cena toda é construída sem qualquer verossimilhança com o que se habituou no cinema, sem grandes efeitos visuais, sonoros ou de edição que tragam mesmo a ideia de sangue ao homicídio. Desterritorializados e sem identidade, os personagens expressam sua dor e sofrimento de forma anárquica. A narrativa não linear e a abordagem documental do filme também contribuem para a representação das questões políticas e sociais. Através desses elementos, o filme oferece uma visão crítica da sociedade e das condições políticas da época. No mundo do cinema novo, Câncer é uma obra experimental em diversos sentidos. É um teste técnico e estético, uma exploração de som direto, um desafio aos limites de duração das cenas e um laboratório com atores improvisando. Feito em 16mm, o filme levou 4 dias para filmar e 4 anos para montar. Câncer é composto por cenas de atores improvisando, em longos planos de sequência, explorando situações de violência, desencadeando um debate político e social a partir de uma abordagem das opressões baseadas na condição racial, social, de gênero e na presença policial repressiva. Resolvi fazer um filme em que cada plano durasse um chassis, e estudar a quase eliminação da montagem quando existe uma ação verbal e psicológica e constante dentro de uma tomada. 27 planos longos e 3 atores improvisando situações cujo tema, que eu lhes dava, era o da violência, afirma Glauber Rocha. Câncer foi gravado em agosto de 1968 no Rio de Janeiro, enquanto Glauber aguardava o trâmite burocrático de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Sendo assim, a grande maioria do elenco de Câncer faz parte também de O Dragão da Maldade. Com a câmera de Luiz Carlos Saldanha, capturando o improviso, o longa enfatiza em diversos momentos quem fala e reage em cada cena através do recurso do zoom. A abordagem técnica do filme foi inovadora, com cada cena projetada para durar o tempo de um rolo de filme de 16mm. Glauber estava em busca de quase eliminar a montagem, explorando a ação verbal e psicológica em cada tomada. Câncer foi um filme feito sem grandes expectativas comerciais e, com um baixíssimo orçamento, enfrentou desafios técnicos na pós-produção. Glauber também inovou na narração, contextualizando o momento político brasileiro e as condições de produção do filme logo no início do longa. Câncer foi montado durante a estadia de Glauber em Havana, Cuba, onde ele se foi finalmente concluído em 1972, mantendo os problemas de sincronização que resultaram em vozes distorcidas. Apesar de menos conhecido que outras obras do diretor, Câncer foi um importante experimento estético no cinema novo. Foi o terreno onde Glauber Rocha explorou a captação direta de som e plano em sequência, preparando o terreno para obras futuras. Até hoje, o filme não foi digitalizado em DVD, e a cópia disponível possui baixa resolução de imagem e qualidade de som. Apesar disso, Câncer é uma importante peça no quebra-cabeça do legado cinematográfico de Glauber Rocha. Eu quero matar o mundo! Eu quero matar o mundo! O mundo não presta! O mundo não presta! Papai, meu amigo, meu Deus!